Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós nos posicionamos em humildade diante do Senhor. O Senhor e a Tua palavra são a autoridade suprema desse culto e desse lugar. Por isso, que a Tua palavra inerrante, inspirada, infalível, venha falar conosco, que não haja dentro de nós nenhum tipo de impedimento para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que saiamos daqui completamente revestidos, transformados e alinhados pelo que o Senhor diz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é: quando promessas nascem em meio a crises. Esse livro, o livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro, Gênesis, conta a história da humanidade. Deus criou a humanidade por meio de Adão e Eva. Ele começa a se revelar aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E quando Deus se encontra com Abraão, Ele faz uma promessa dizendo: Abraão, a sua descendência será escrava na terra do Egito, mas depois de 400 anos eu vou libertá-los, Abraão. O tempo passa e chega seu filho Isaque, seu neto Jacó. Jacó tem 12 filhos e essa é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. O filho José de Jacó, ele é vendido por seus irmãos, é levado até o Egito como escravo. Ali ele novamente é injustiçado, posto na prisão. Mas ele sai da prisão e ele se torna o governador do Egito, sendo basicamente o braço direito do faraó. Sendo um governador daquela grande potência mundial da época, que era o equivalente ao nosso Estados Unidos do momento contemporâneo. Mas ali, quando o livro de Gênesis termina, José está morto num sarcófago. Haviam ali 70 hebreus na terra do Egito. Só que quando chegamos no livro de Êxodo, quando esse livro abre as suas cortinas, um milagre aconteceu. Aqueles que outrora eram 70 de uma família nas terras do Egito, agora se tornaram extremamente férteis. Deus pegou os hebreus e, de uma maneira sobrenatural, eles se casavam e tinham muitos filhos. A ponto de que, no capítulo 1, a população dos hebreus estava quase superando a população dos egípcios no próprio Egito. É nesse momento que surge um faraó que ele não conhecia a respeito de José. Ele não sabia como José tinha alguma outra vez salvado o Egito de 7 anos de fome. E ele faz uma indagação, ele faz uma pontuação no Egito. Ele fala assim: egípcios, e se aconteceu uma guerra? E se alguém invadiu o Egito? Olha para os hebreus. Basta eles se virarem contra nós e nós perdemos a guerra.
Eles são maioria já no Egito, então ele começa um decreto para tornar a vida do povo de Deus amarga. Esse faraó, nós não temos a completa certeza de quem foi, mas a maioria dos teólogos e estudiosos cravam um martelo de que esse faraó é o faraó Tutmés I. Esse faraó, de alguma maneira, ele faz esse decreto, ele torna a vida do povo de Deus amarga. Agora eles que eram livres, tinham um passado de glória na grande potência mundial, agora se tornaram escravos. Eles agora precisam fabricar tijolos, são escorraçados, são chicoteados, são maltratados, vivem numa condição de vida subhumana. É um momento de crise para o povo de Deus. É um momento que é a noite escura da alma. Quantas vezes nós não temos esses momentos de crise na nossa vida? Momentos que nós falamos assim: eu acho que esse problema aqui eu não vou dar conta. Eu acho que essa situação aqui, eu acho que, embora eu clame a Deus, embora eu jejue, eu peço oração, eu desabafo no meu quarto e só Deus, estamos vendo os meus desabafos, parece que essa crise não passa. Esse momento que o povo de Israel está vivendo, mas o faraó ainda piora a situação. Ele fala assim: parteiras, haviam as parteiras dos hebreus, ele diz assim: vocês vão ter que matar qualquer criança que nascer e for um menino. As parteiras decidem desobedecer a ordem, afinal de contas, era simplesmente subhumano esse pedido. O faraó lança então um novo e último decreto, que estava vigente nesse texto, que é o de que qualquer menino que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo, para morrer afogado. Quão cruel é isso! E ali, as meninas deveriam ser poupadas, mas os meninos deveriam ser afogados. Mas irmãos, é nesse momento de uma noite escura, é nesse momento de uma crise, é nesse momento de simplesmente o pior momento da história desse povo, que Deus surge no cenário, trazendo o libertador Moisés. Nesse momento, um menino muito parecido com todos os outros nasce, mas ele não era igual a todos, ele era uma promessa de Deus, irmãos. E quem escreve esse livro é justamente Moisés. E é muito curioso porque Jesus diz lá em João 5,46, que o que Moisés escreveu a respeito de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós temos simplesmente uma prefiguração de Cristo. Nós conseguimos ver realidades hoje que estão vigentes na nova aliança por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, Moisés ele aponta para Jesus. Moisés ele nasce quando o faraó faz um decreto de que os meninos deveriam morrer. Jesus nasce quando o rei Herodes faz um decreto de que os meninos deveriam morrer. Nisso Moisés tipifica Jesus. Moisés ele é o libertador do povo de Deus, que tirou eles do Egito. Irmãos, Jesus, ele é aquele que Colossenses capítulo 1 diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus é o libertador perfeito, que veio nos tirar do Egito, não da nação egípcia, lá do Oriente Médio, mas sim do Egito espiritual, esse mundo de pecado, o sistema das trevas. E ele nos leva à família de Deus. Irmãos, Moisés, ele é aquele que liberta o povo de Deus das suas correntes. É Jesus que disse: porque aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. É só Jesus que pode nos libertar dos nossos pecados, dos nossos vícios, da nossa crise. É só Jesus que pode ser o alívio no dia mau. É só Jesus que pode te libertar. E sabe, Jesus é a maior promessa que nós temos, mas esse momento, para mim, ele é no mínimo curioso, porque é no auge da crise que Deus está fazendo promessas nascerem, irmãos. Não parece que é assim na nossa vida? Não parece que é nos momentos em que não está nada bem, você tem um problema que você clama a Deus dia e noite, o tempo inteiro, isso te traz angústia, te traz tristeza, é um negócio que está tornando a sua vida extremamente amarga. É nesse lugar que às vezes parece que Deus vai entregando promessas para mim e para você, e parece que essas coisas não se encaixam tão bem. Você está com esse problema,
E Deus fala disso, disso, disso e disso. E não fala do que você está vivendo. Parece que Deus tem um pouco essa mania de fazer promessas nascerem em meio a crises. Está lá, irmão, talvez você está com um problema na sua família. E Deus está te entregando promessas sobre o seu ministério. Talvez você está com um problema na sua vida financeira. E Deus está te falando sobre sua família. Parece que esse quebra-cabeça de Deus, de tantas promessas que Ele nos faz, às vezes parece não encaixar muito bem. Mas irmãos, é nesse lugar de promessas nascendo em meio a crises nossas que eu quero expor algumas verdades com você. Releia comigo o versículo 1 até o 2, que diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Primeiro ponto: Deus está transformando nossas maiores tristezas nas nossas maiores alegrias. Irmãos, é no momento em que os meninos deveriam ser mortos. Eu não imagino o tamanho do pesar no coração da mãe de Moisés ao dar à luz uma criança, e não tinha ultrassom na época. Ela estava há 9 meses pensando: meu Deus do céu, espero que seja menina, que aí não vai precisar morrer, e se for menino, na hora que ela dá à luz, é um menino. E aquilo podia ter sido uma frustração que eu não posso nem imaginar. Mas irmãos, preste muita atenção. Moisés nasce da tribo de Levi. Essa tribo era uma tribo amaldiçoada. Em Gênesis 49, Jacó, ele profetiza as 12 tribos. E ele promove 11 bênçãos. Mas a tribo de Levi é a única que ele amaldiçoa. Tinha 400 anos que a tribo de Levi era uma área de tristeza para o povo de Deus. A tribo de Levi era amaldiçoada, era colocado de escanteio, era uma área sensível, era uma área de muita decepção, de muita dor, de muita tristeza. Mas a partir daqui, irmãos, Deus, a partir de Moisés, Ele começa a fazer com que a tribo de Levi seja uma alegria na presença dEle. A partir de Moisés, o grande libertador, ali a tribo de Levi ganha destaque por causa de Moisés. Depois vem Arão, seu irmão, o grande sacerdote. Deus no final, no deserto, Ele chega a separar essa tribo que era amaldiçoada, que era uma tristeza, que era uma decepção, falando: essa tribo agora é uma bênção. Essa tribo eu achei alegria. Irmãos, a partir daqui, quando Deus estava entregando essa promessa, Ele estava pegando uma área de tristeza e falando: não, isso daqui não vai terminar assim. Calma que eu acabei de chegar. Essa área de grande tristeza agora vai ser a maior alegria que o meu povo pode ter. Irmãos, nisso Moisés, ele tipifica Jesus, porque Moisés nasce de um lugar amaldiçoado para fazer com que essa tribo seja uma bênção. E é Jesus que em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, gentios. Irmãos, preste muita atenção. Em Cristo Jesus não existe mais maldição para você. Em Cristo Jesus, Jesus se fez maldição lá na cruz no seu lugar. E não tem área da sua vida que é amaldiçoada. Porque se você está escondido em Cristo, Ele levou as suas maldições. Ele pegou todos os problemas da sua família. Ele pegou todos os vícios. Ele pegou todas as manias. Ele pegou toda a história de tragédia e Ele levou sobre si. E a partir de Cristo, todas as áreas da sua vida estão nas mãos do Deus de toda bênção. Irmãos, esse quebra-cabeça de que às vezes Deus vai entregando uma peça de uma promessa, outra hora uma outra promessa para nós, irmãos, sabe o que é no final isso? Nós não estamos entendendo. Você está vivendo isso daqui, Deus está falando isso daqui, e fala isso daqui. Irmãos, é porque no final, quando esse quebra-cabeça se completar, essa área sensível que te dá tristeza hoje, no final vai ser uma alegria na sua vida. Porque Deus não faz nada pela metade, irmão.
Qual que é a área que te dá tristeza hoje? Qual que é a área que você se entristece e pede a Deus: Senhor, essa área da minha vida, eu não sei se tem jeito. Todo mundo da minha família é assim. Eu sempre fui assim, vou nascer assim, vou morrer assim. Mas, meu irmão, essa área que é uma tristeza para você, se você está em Cristo Jesus, irmão, se prepare, porque não tem maldição nessa área não. Você está nessa área nas mãos de Jesus, as mãos do Deus que abençoa. Tudo que Ele toca está nessa área, irmãos. E Deus está pegando, no meio da nossa crise, as coisas mais tenebrosas que temos dentro, falando assim: isso aqui agora vai ser uma grande alegria que o meu filho vai ter. Deus não faz nada pela metade. Eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer na sua vida. Eu não sei se em uma semana, eu não sei se em um mês, 3 meses, 1 ano, eu não sei, irmão. Eu sei que o seu Deus, irmão, é o Deus que transforma o luto em festa, a dor em alegria, que transforma a nossa frustração em regozijo, para o nome de Jesus. Esse é o seu Deus. E às vezes, no momento da crise, irmãos, nós começamos a entrar num momento de mediocridade do que Deus vai fazer. Como se a gente está vivendo esse problema aqui, e tudo que a gente fala é: Deus, não, por favor, quase fazendo força assim, Senhor. Se o Senhor foi muito poderoso, resolve esse problema aqui. Só que Deus está fazendo muito além de resolver o problema, irmão. Deus, Ele está pegando não só o problema da mãe de Moisés, que era: eu quero meu filho vivo, mas Deus está quebrando todas as expectativas. Ele não só vai deixar o menino vivo, como Ele vai redimir aquela tribo, como Ele vai libertar o povo do Egito, como Ele vai salvar esse povo nas águas do Mar Vermelho. Irmão, o seu Deus é o Deus que faz muito além do que você pode esperar, do que você já sonhou, do que você já imaginou. Deus, Ele não vai somente fazer aquilo que a gente tem colocado em oração. E é óbvio que o Senhor é soberano, é óbvio que o Senhor é Ele, é a sua vontade que permanece e não a nossa. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele é muito além do que nós sonhamos, muito além do que imaginamos. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que nos surpreende o tempo inteiro. Foi assim, por exemplo, com Ana, mãe de Samuel. Qual que era a tristeza, a área sensível, a área de dor de Ana? Senhor, eu sou estéril. Senhor, eu não posso ter filho. Senhor, todo mundo tem filho, menos eu. Está todo mundo conquistando, Senhor, menos eu. 1000 serão abençoados à minha direita, 10.000 à esquerda, mas eu vou ficar sem bênção. E sabe o que Deus faz? Deus pega aquela mulher estéril, e ela não faz só ela mãe, não. Ele fala assim: você vai ser mãe de Samuel, o maior juiz, o maior sacerdote e o maior profeta do Antigo Testamento. Irmãos, esse é o seu Deus. É o Deus que você não está vendo, mas Ele está o tempo inteiro fazendo coisas muito melhores do que o que você está colocando em oração. Esse é o seu Deus, que Ele pega a sua oração, que a nossa oração, se não for o Espírito Santo intercedendo por nós, nós até oramos do jeito errado, mas Deus está pegando as expectativas nossas, está aumentando e está falando assim: filho, se prepara, essa área de tristeza está nas minhas mãos, e o que está nas minhas mãos, ali vai ter alegria. Irmãos, eu não sei que área é na sua vida, mas você já pode começar a sentir a alegria contagiante de Jesus te envolvendo. Você já pode sentir um riso que não tem explicação. Sabe o que é isso, irmão? É o sentimento de que Deus vai fazer muito mais do que nós podemos sonhar ou imaginar. Essa alegria que em Cristo Jesus nós temos em todas as áreas da nossa vida. Mas, irmãos, veja comigo o restante do versículo 2, que diz o seguinte: vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Segundo ponto: para controlar o desespero, se apegue à promessa. Irmãos, nesse momento aqui, em que Moisés nasce, a mãe dele, Joquebede, obviamente, não se tinha um ultrassom. Na hora que o menino nasce, aquele menino deveria morrer. Imagina tamanho desespero, tamanha ansiedade da mãe dele. Mas ela tinha algo na mente. Ela tinha na mente o fato de que Deus tinha prometido a Abraão: não, eu vou libertar os seus descendentes. Na hora que ela dá à luz àquele menino, ela vê nele: pera,
esse menino tem algo de diferente. Pera, eu acho que esse menino, ele está relacionado à promessa que Deus fez a Abraão. Pera, eu acho que esse menino, ele é bonito aos olhos de Deus. O texto de Hebreus 11, 23, nos explica muito sobre qual que era o sentimento dela. Que diz assim, ó: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eles tinham um motivo para poder ficar com medo. Eles tinham um motivo para poder temer. Eles tinham um motivo para poder falar: Senhor, não, até aqui eu suportava, mas agora, aqui essa crise apertou demais. Meu menino vai morrer, Deus, você não vai fazer nada. Mas ela se apegou à promessa. Ela falou: não, o meu menino é diferente. Não, eu lembro da promessa de Deus e eu me agarro àquilo que Deus falou. E isso é suficiente para eu não ficar desesperado. Essa foi a atitude dos pais de Moisés. Mas irmãos, perceba comigo que tem uma grande diferença entre você se apegar à promessa de Deus na sua vida e você se apegar ao tempo que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eles não tinham dificuldade com o tempo, quando Deus ia fazer isso com Moisés, até porque iriam demorar 80 anos. Moisés é que um recém-nascido, 80 anos depois a promessa ia se cumprir, com ele libertando o povo de Israel. Mas por que a gente anda tão desesperado, irmão? É porque a gente não está se apegando à promessa do que Deus nos falou. Nós estamos nos apegando ao tempo. Ah não, Jesus, quando que vai acontecer? Ah não, quando que o Senhor me falou vai acontecer? É daqui a uma semana? É daqui a 3 meses? Será que não estava atrasado? Será que Deus não perdeu o horário? Será que Deus não é meio brasileiro? Tem problema de horário, irmão? Tem gente que assim, tem o dom de atrasar, né, irmão? Meu Deus do céu. Mas irmãos, a realidade que nós temos é que nós temos nos apegado a tudo, menos a fé do que Deus falou. Porque o nosso desespero revela o que nós temos nos agarrado. Eu me lembro de uma vez, uns tempos atrás, eu vou aproveitar para poder expor a minha namorada que não está aqui nesse lugar. Espero que ela não esteja me assistindo. Mas irmãos, eu lembro que eu fui pregar no evento lá no Ore Comigo, lá no Mineirão. Irmão, eu combinei com ela assim, ó: amor, vamos sair de casa às 7h50 da manhã. E isso um dia antes, né? Beleza. Acordei no horário certo, estava lá todo arrumadinho, todo bonitinho. Irmão, deu 7h50, deu 7h55, deu 8 horas, 8h10, 8h15. Eu tô assim, meu Deus, isso aí não tá certo não. Eu só ouço um áudio dela assim, ó: amor, eu vou atrasar, viu? Eu tô me arrumando aqui, eu atrasei. Meu Deus do céu. Irmã, ela foi chegar lá em casa, eram umas quase 8h30 da manhã. Já estava dando um piripaque assim já, ó. Porque o meu horário para poder pregar lá era 9 horas da manhã. E aí a gente saiu da minha casa meia hora antes de eu pregar, irmão. Você não está entendendo como que é quando tem um evento no Mineirão. Você tem que dar umas 7 voltas no Mineirão. Parece Josué tentando conquistar lá a cidade de Jericó, dando as voltas lá. Irmão, eu fui chegando lá. Aí eu cheguei no Mineirão, eram as 8h40. Eu tinha que achar o bendito do G2. Aí dei uma volta no Mineirão, não achei o G2. Irmão, segunda volta, não achei. Eu dei 5 voltas. Irmão, deu 8h50. Eu recebi umas 500 ligações da produção do evento me ligando assim: Davi, você tem que estar no palco agora. Irmão, a Ana já estava assim, minha namorada já estava pedindo perdão por ter atrasado umas 50 vezes. Irmão, eu já estava estressado, já estava dando um piripaque lá de desespero. Bom, eu falei assim: amor, estacione esse carro em qualquer lugar. Eu fui correndo. Entrei lá na entrada principal, não achei o bendito do G2. Esse negócio, irmão, não existe o G2. Não tá lá, não existe. Irmão, eu fui na entrada lá, peguei as filas, fui correndo, pingando, suando. Faltavam uns 3 minutos para eu estar no palco. Eu cheguei na frente do palco e não tinha como subir lá, né? Tinha que só entrar pelo bendito do G2, irmão. Eu peguei, o que eu fiz? Não, olha só como é que a gente é crente, né? Eu falei, escalei o muro, irmão. Escalei a grade lá, passei numa gretinha, numa fresta, pulei o negócio, caí dentro do palco. Irmão, na hora que eu pulo assim, caí dentro do palco, tá o pastor Flavinho lá no palco. Eu suado, pingando, fui pego no ato ali, pulando a cerca para poder chegar no palco do Mineirão. Flavinho vira para mim e fala assim: filho, que hora você vai pregar? Eu falo assim: pastor, é em 2 minutos. Ele
tá atrasado, né, filho? Pois é. Irmão, eu recuperei o fôlego em uns 30 segundos. Eu nem sei como é que eu preguei, irmão. Foi uma loucura. Eu sei que depois, meu Deus, a Ana veio me pedir perdão umas 150 vezes. Mas, irmão, qual que é a questão? Eu tinha certeza de uma coisa, irmão. Eu ia chegar. Mas a gente fica todo ansioso, todo desesperado. Por quê? A gente não quer saber de chegar. A gente quer saber quando a gente vai chegar, irmão. Calma. Você não precisa ficar assim com Deus. Deus, mas o Senhor está atrasado. Aconteceu na vida do ciclano, do beltrano, do fulano. Cadê o que o Senhor me prometeu, irmão? A promessa é de Deus. Então não é no seu tempo. É no tempo de Deus. E se você ficar desesperado com o tempo, irmão, você só vai perder a sua paz. Não adianta de nada. Isso nos atrapalha de fazer o que Deus tem para a gente no presente. Irmão, as coisas de Deus são sempre etapas, processos. E se você fica desesperado hoje, você não vai conseguir passar pelo processo hoje para poder chegar lá onde Deus tem, não, irmão. Então calma. Deus te deu o que você tem para poder fazer hoje. Faz com excelência o que Deus deu hoje. Problema é de Deus. Deus prometeu, Deus te falou. Amém, irmão. Então Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas fato é que nós estamos nos afundando na crise, irmão. Porque o tempo inteiro estamos apegados a coisas tão fúteis, tão pequenas. Mas o convite de Deus hoje é: pega a minha palavra, irmão. Pega a Bíblia ali. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pega ali o que Deus te falou. Pega ali os pensamentos de Deus a seu respeito. Se agarra aquilo e fala: ó, eu não aceito as vozes contrárias do diabo. Eu não aceito a minha própria insegurança. Eu só aceito a opinião da palavra de Deus ao meu respeito. E nada mais, irmão. Nós estamos construídos sobre a rocha. Jesus diz que aquele que obedece à palavra dele é como alguém que construiu a sua casa em cima da rocha, irmão. E veio a inundação, veio a chuva, veio o vento forte, irmão. Veio a crise que você está passando. Veio essa dificuldade que você está enfrentando. Veio esse desespero que você está lutando, irmão. Mas se você está firmado na palavra de Deus, irmão, você vai aguentar. Porque a palavra de Deus é eterna. Se é ela que te sustenta, irmão, ela nunca vai passar. Tem todo dia uma esperança nova para você. Basta pegar a palavra do Senhor, irmão. Se apegar, se agarrar. Ao que você está se agarrando hoje? O que você está segurando e falando: a minha vida está baseada nisso? O que você está se agarrando, irmão? Tem um monte de coisa tão fútil, tão frágil, que a palha vai saindo na hora que o vento da crise vai chegando. Isso vai sendo dissipado, irmão, mas é só a palavra de Deus que pode nos segurar na noite escura da nossa alma. Mas veja comigo, versículo 3 até o 6, que diz assim, ó: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Terceiro ponto: Deus sabe a hora de te tirar das águas da crise. Irmão, que agora a mãe de Moisés, Joquebede, pega ele e coloca num cesto, coloca esse menino no Nilo. Ela saberia que não ia conseguir mais cuidar e esconder ele durante muito tempo. Num ato de fé, ela coloca o próprio filho à deriva da margem do Nilo. E essa margem do Nilo fala de uma crise. Esse menino estava simplesmente caminhando para a morte, muito provavelmente. Haviam crocodilos, havia o risco dele se afogar, havia o risco de qualquer egípcio pegar ele e afundar ele nas águas. Mas, irmãos, é nesse momento que Deus livra o menino Moisés, irmão, nas águas da crise de tudo quanto é canto. Crocodilo nenhum pega Moisés. Moisés não morre de fome preso naquele rio eternamente.
muito longe de alguém com más intenções achar Moisés e matá-lo, Deus manda a pessoa certa, na hora certa. Parece os nossos cultos da Lagoinha, né? Pessoa certa, hora certa, para poder achar Moisés e ter compaixão dele. Inclusive, a tradição judaica vai dizer que a filha do faraó, ela era estéril. E esse talvez seja o motivo pela qual ela tem compaixão do menino Moisés. Ela, com o desejo de ser mãe, está ali no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ela fala, não, eu não posso afogar esse menino no Nilo. Eu tenho compaixão. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa relacionada a esse menino, irmão. Bom, já parou para poder pensar que o tempo inteiro na crise, o que você está vivendo era para ser muito pior? Já parou para poder pensar, irmão, que um monte de problema que a gente passa, o tanto de decisão errada que a gente toma, era para ser muito pior, só que Deus está te livrando de um lado de crocodilo. Ele não deixa a pessoa com mais intenção tocar em você. Ele não deixa com que você afogue e fale, Senhor, eu perdi a fé. Não, o Senhor não permite. Ele impõe limite à nossa crise. Irmão, até na dificuldade, Deus está lá, a gente está no colinho de Jesus, irmão, naquele cesto, e Jesus está falando assim, ó, vem por aqui, esquiva por aqui, não, agora você vai desviar disso aqui. E a gente estava assim, mas Senhor, por que eu estou vivendo isso daqui? Deus está assim, meu filho, era para ser muito pior, só que você está debaixo da minha mão, e se você tem propósito, se você tem promessa de Deus, nada vai te matar, a crise não te mata, o dia escuro não te mata, mas eu te protejo. Isso não vai te matar não, irmão, isso vai te fortalecer. Se você buscar agora na sua memória a última grande crise no seu passado que você viveu, irmão, você vai chegar a uma conclusão que eu também chego naquilo que eu já vivi. Cara, como aquele tempo foi importante para eu ser quem eu sou hoje. Como aquele tempo Deus me livrou de coisas muito piores. Como Deus o tempo inteiro, mesmo naquele lugar que eu não estava entendendo, Deus estava me guardando. Deus estava esquivando dos problemas. Deus estava me levando para o centro da vontade dEle. E eu estava achando que esse rio ia terminar na morte. Irmãos, Deus está fazendo isso o tempo inteiro. E não é para você morrer nesse lugar não, irmão. A crise não vai te matar, ela vai te fortalecer. Esse mesmo Moisés que um dia está nas águas ali para morrer, irmão, ele está outra vez diante do mar vermelho. Ele fala assim, mar, pode se abrir, irmão. Se você passar pela crise, você tem uma autoridade para poder enfrentar ela da próxima vez. Você tem uma autoridade de Deus para exercer aquilo. Você tem uma legalidade do céu, irmão. Isso faz parte do processo, calma. Isso faz parte daquilo que Deus tem para mim e para você. Ele não pode queimar etapas, irmão. Era para estar muito pior. Só que nós somos um monte de bebê, um monte de criança, um monte de recém-nascido, que não sabe para onde ir, mas o Pai está guiando o tempo inteiro, irmão. Mas eu quero ver com você o nosso último ponto. Versículo 7 até o versículo 10 diz o seguinte: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Quarto e último ponto: a crise é uma escola que te torna apto para desfrutar das promessas de Deus. Que agora a filha do faraó pega esse menino e ela não poderia amamentá-lo. Afinal de contas, ela não tinha leite para poder dar a esse menino. Mas finalmente chega no acordo, a providência de Deus faz com que Moisés seja criado pela própria mãe e depois seja devolvido, quando já maior de idade, à filha do faraó, para que ele aprendesse da cultura egípcia e fosse criado no palácio do faraó. Irmãos, isso foi crucial para Moisés. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos falando de Moisés aqui hoje. Porque Atos capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: Moisés foi educado em
toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Se Moisés não tivesse sido abandonado na infância, se Moisés não tivesse passado por tudo isso, se Moisés não tivesse sido trocado de família, vai e vem e volta, Moisés não teria aprendido coisas que era necessário para que ele exercesse a sua liderança no povo de Deus, irmão. A crise funciona exatamente desse jeito, porque Moisés, ele não saberia, irmãos, justamente como criar uma corte, como ser um rei, ser um líder, se ele não tivesse aprendido isso lá no Egito. E é por isso que ele consegue liderar o povo no deserto. Moisés, ele aprende, sem dúvida, história, ele se torna um historiador na corte do faraó. E é por isso que nós temos esse livro na Bíblia, o livro de Êxodo, porque Moisés aprendeu a contar história e escrever histórias. Porque, irmãos, a crise de Moisés, dele não ser da família biológica dele, irmão, isso foi aquilo que aprouve a Deus, para ele aprender, ser forjado na fornalha da crise, para que ele tivesse as qualificações para desfrutar da promessa de Deus na vida dele. Irmãos, o tempo inteiro, não é essa a nossa indagação? Não é essa a nossa pergunta o tempo inteiro? Senhor, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? E Deus está assim, calma, Moisés. É porque sem isso aí eu não posso te levar ao lugar que eu tenho para você. Calma, Moisés. Eu estou tentando te ensinar o aprendizado da santidade. Calma, Moisés, eu estou te ensinando a ser uma pessoa de fé, a entender que eu cuido de você, mesmo depois desse BO todo que você está vivendo. Calma, Moisés, é para você entender lá na frente, que pode vir o problema que for, quando você estiver lá, você vai falar, eu lembro do que o meu Deus já me livrou. Isso daqui não vai me matar, irmão. O tempo inteiro o que a gente está vivendo é uma escola, e Deus matricula aqueles que têm grandes promessas na escola da crise. Escola da crise é a escola em que Deus, como um oleiro, como diz o profeta Jeremias, ele nos pega como vasos, e ele pega e nos quebra, irmão. E não é gostoso ser quebrado, não é gostoso passar tudo que você está passando, não é gostoso estar vivendo o que cada um de nós estamos vivendo, porque cada um tem seu bastidor. Mas, irmão, depois que Deus quebra eu e você, Ele pega e faz um novo barro. Ele pega o barro e faz um novo vaso, que vai ser usado para a glória dele, irmão. O tempo inteiro Deus está esmagando o nosso coração, Deus está quebrando o nosso orgulho, Deus está quebrando as nossas falsas ideias, Deus está quebrando a nossa falta de fé, irmão, no meio da crise, porque Deus quer um vaso novo, que vai ser usado naquilo que Deus prometeu. Deus está desenvolvendo eu e você o tempo inteiro. Deus está ensinando eu e você a lidar com aquilo que Ele tem no futuro. Mas sabe, que nós vamos terminar e concluir. Moisés passou por muitos problemas. Moisés, depois de crescido, ele passa o problema de enfrentar o faraó. Ele vai para o deserto, passa 40 anos no anonimato, longe de sua família, longe de tudo. Ele tem a dor de cabeça de guiar aquele povo chato no meio do deserto. Moisés passou muita dificuldade, irmão. Fica assim, meu Deus, ainda bem que era o homem mais paciente da terra, irmão, porque ele foi forjado para ser paciente mesmo. Mas, irmão, a gente tem um retrato na nossa vida muito parecido com Moisés. É deserto, é provação, é lugar de anonimato, irmão. É gente chata o tempo inteiro do nosso lado. A gente é igualzinho Moisés. Mas a minha pergunta é, como que Moisés aguentou a crise, irmão? O texto de Hebreus 11 nos responde quando diz, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, irmão. É só por amor a Jesus que a gente vai conseguir passar tudo que a gente está passando e se manter de pé. É só por amor a Jesus que podemos falar, não, essa crise não vai acabar com a minha vida, porque o meu Deus está cuidando de mim. Não, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, porque eu tenho fé na pessoa de Cristo Jesus, irmão. É só em Cristo que você tem a certeza que não tem nenhuma obra de maldição contra a sua vida, não tem nenhum olho gordo, nenhuma inveja sobre você que está te paralisando de nada, não. É o Deus Todo-Poderoso guiando você igual uma ovelhinha dele, falando assim, vem cá minha ovelha, eu sou o bom pastor e eu vou te levar a pastos verdejantes.